Olá, sou o Rogério Almeida, do Trauma Dental Brasil, e hoje vamos começar uma série de aulas, né, que vamos abordar aí com muito carinho, com muito cuidado e zelo, o tema traumatismos dentários. Então, hoje nós estamos aí inaugurando a nossa Trauma Class 01 e esperamos que vocês gostem e depois compartilhem com a gente lá a sua impressão, que você achou do nosso conteúdo, para que a gente possa estar o tempo todo melhorando e trazendo coisas de interesse para o clínico, né, ali no consultório, onde a gente precisa de muita segurança, muita informação. Ok? Vamos compartilhar aí nossa tela, então, começando a nossa Trauma Class. Pois bem, então hoje o tema que nós vamos abordar serão aí os 7 desafios para os atendimentos dos traumatismos dentários. Com certeza, quem já atendeu, né, alguma urgência, algum traumatismo dentário, vai se encaixar, vai entender aí, vai perceber algum desses desafios que provavelmente já foi, se deparou, encontrou. Ok? Então, mas para a gente poder começar nessa essa jornada aí, nós vamos tentar aqui identificar, né, mas o que realmente é um traumatismo dentário? Então, nós percebemos aí nessas imagens situações de traumatismos e nós percebemos intensidades, percepções um pouco diferentes. Então, esse superior, né, um trauma, que é uma dentadura decídua, todos são decíduos, nós percebemos aí uma imagem que não nos remete a nenhuma situação de trauma. É muito suavemente, se nós percebermos aqui uma pequena fratura no incisivo, no dente 51. Mas também associado a ele temos uma concussão nesse mesmo dente 51. Então nós temos aí duas situações muito discretas que dificilmente é percebido, né? Então, tanto a fratura de esmalte, muito pequena, como também a concussão, que é o trauma mais leve das estruturas de suporte do ligamento periodontal. Enfim, nessa imagem central, nós temos aí uma fratura de esmalte dentino, também uma fratura no dente 51 e uma fratura também na borda incisal do dente 61. E nós percebemos aí no quadro inferior à direita uma ausência dentária, sangramento, enfim. A gente percebe que ele não deixa, né, dúvidas em relação ao traumatismo. Então, no caso de uma avulsão, também com sangramento no dente 61, no sulco gengival, né, um hematomazinho também na escoriação no dente, no lábio superior. Enfim, não nos deixa dúvida que teve um traumatismo. Mas nos outros, né, a percepção ela é um pouco menos intensa. Daqui também nos dentes agora todos dentadura permanente. Então nós percebemos aqui no superior do lado esquerdo também uma condição de uma concussão, né? Então, apesar de uma maloclusão instalada, nós temos ali uma concussão no dente 11. Então, e essa é uma situação que passa desapercebida na maioria das vezes. Apenas uma dura percussão, né? Que é uma característica desse traumatismo. No dente, na imagem central, nós temos uma fratura de esmalte, também discreta, que essa situação, especificamente, o paciente foi observar no consultório, quando nós chamamos a sua atenção, né, sobre a fratura, ele ainda não tinha percebido. Então, o próprio paciente. E nessa imagem inferior à direita, nós percebemos também, né, não nos deixa dúvida sobre o traumatismo. Nós temos ali uma avulsão dos dentes 21 e 22, e traumas também envolvendo ali subluxações no dente 11 e 12. Bem, então isso mostra uma dificuldade que nós temos, né, de percepção do traumatismo. Então ele não é tão simples de se bater o olho e identificar. A gente precisa de critérios para podermos identificar da maneira adequada, né, dentro das suas classificações. E por que é tão importante falar sobre traumatismo, né? Então, é um trabalho recente de uma revisão sistemática, meta-análise de Pett e colaboradores de 2018, onde eles identificaram uma condição de prevalência
mundial, né? Fizeram uma revisão de artigos sobre prevalência e chegou a esse número de 15,2% de prevalência em toda a população. Então, números muito significativos. Nós temos aí uma prevalência aos 12 anos de idade, isso aumenta, vai para 18,1%. E também chegou-se a números de incidência, ou seja, novos casos ao ano, né? Então, nós temos aí uma incidência de 2,82%. Depois nós vamos dar um exemplo sobre prevalência e incidência, né, mais adiante. E considerou também, dentro das classificações das doenças crônicas mais prevalentes no mundo, que a cárie está em primeiro lugar. A doença das dores de cabeça está em segundo lugar. Em terceiro lugar, a anemia. Quarto lugar, a perda auditiva. E em quinto lugar, o traumatismo dentário. Então, o trauma ele assume, né, uma posição muito representativa, né, das doenças, muito comum entre as pessoas, e isso evidencia a necessidade, né, da gente poder, de estarmos preparados para lidar com essa situação. Então, dentro das alterações odontológicas, né, o trauma é considerado a segunda doença bucal mais prevalente, perdendo apenas para a doença cárie. Então, em termos de prevalência e incidência, nós vamos aqui pegar dados do IBGE de 2018, que na população, né, nacional do Brasil, nós tínhamos aí 208 milhões e aproximadamente 500 mil pessoas. Quando a gente fala de uma prevalência de 15,2%, então eu pego toda essa população e identifico quem já teve traumatismo dentário. Então nós teríamos um número de aproximadamente 31 milhões e meio de pessoas que já teriam sofrido traumatismos. Então é muito significativo, é muito representativo. E quando eu vejo uma incidência de 2,82, eu teria, dentro dessa mesma população de 208 milhões de pessoas, por ano, nós teríamos aí um número aproximado de quase 6 milhões de pessoas, novos casos de trauma a cada ano. Então, isso passa a ser, né, muito mais representativo quando a gente vê esses números, né, significando aí o percentual da nossa população. Isso pode ser aplicado na população da sua cidade, pode ser aplicado na população do seu bairro, pode ser aplicado na população da sua escola. Então, esses percentuais é proporcional a essa população. Então, nós podemos usar esses números para que a gente tenha uma ideia do que nós temos ali na nossa cidade por ano, em termos de volume de traumatismos dentários, né? Para que a gente possa organizar serviços de saúde, enfim. Esses números são muito importantes. Mas vamos lá, né? O nosso papo hoje aqui, eu estou justificando os cuidados, a nossa preocupação com os traumatismos dentários, né, pelo volume considerável que é, mas a gente veio aqui hoje, nós vamos abordar os 7 principais desafios para o atendimento dos traumatismos dentários. Então, nós vamos falar aqui sobre 7 situações que comprometem, né, o nosso atendimento dos traumatismos dentários. O primeiro deles é, sem dúvida, o conhecimento. Né? O conhecimento do dentista, o conhecimento dos profissionais de saúde que interferem também na nossa atenção, no atendimento, e a atenção e o conhecimento também do leigo. Né? Então, por quê? Porque quando esses traumatismos não chegam até o dentista, eles às vezes vão para um hospital. E o conhecimento do profissional no hospital, né, vai ditar uma orientação, um cuidado para o paciente, que muitas vezes não é o adequado. E muitas vezes o trauma acontece em casa, com o leigo, com o professor, com a escola, enfim, e também não vai ter a orientação adequada e a valorização e o encaminhamento adequado do caso do traumatismo. Então, esse conhecimento ele é muito importante, né? Ele é muito importante porque ele interfere no final, que é o atendimento adequado. Ok? Então, como eu disse, dentro da parte, né, dos dentistas, nós incluímos acadêmicos, recém-formados, especialistas, nós incluímos aí dentro do conhecimento dos profissionais de saúde médicos, enfermeiros, socorristas, bombeiros,
Nós incluímos também dentro desse grupo, né, de leigos, né, os pais, professores, cuidadores, enfim, são esse conhecimento, ele é pequeno, né, a gente vai ver que pode ser pequeno em todos esses segmentos. Aqui nós temos aqui um trabalho, né, de Yang e Parashas, de 2008. Ele identificou, né, através também de uma revisão de literatura, sobre a deficiência do nível de conhecimento, né, dos profissionais, dos dentistas do mundo inteiro. E em diversas áreas do mundo, né, diversas partes, países do mundo. E que esse conhecimento também, além dessa dificuldade, essa deficiência nesse nível de conhecimento, existiam algumas barreiras ao tratamento. Dentre elas, eles ressaltam que os valores dos procedimentos de remuneração muitas vezes eram inadequados, que o tempo de tratamento dos traumatismos era muito longo, que havia pouca cooperação das crianças, isso dificultava e desanimava o atendimento, né? Desanimava o investimento por parte de estudo, enfim, do atendimento dos traumas. E, por fim, havia uma falta de confiança com o diagnóstico e conhecimento dos cuidados adequados por parte dos profissionais. Então, essas aí eram as principais barreiras, além do conhecimento, né, adequado dos traumatismos. Aqui nós temos um áudio que ilustra aqui uma situação. Nós recebemos alguns meses atrás uma colega que nos contactou porque um amigo dele estava no exterior e lá fora eles tiveram um acidente com o filho, que foi esse trauma severo, aí, uma luxação bem severa, e procuraram por um profissional, não estava encontrando, ligou para um colega no Brasil e o colega, né, nos procurou para poder buscar uma orientação. E na situação de nós tentamos procurar alguém, algum contato, né, da nossa rede de relacionamento, mas nesse inteirinho eles conseguiram um atendimento. E quando eles foram atendidos, e a profissional fez alguns comentários finais com ele que foram, né, muito preocupantes. E aí o colega, recebendo esses áudios, trouxe para mim para que eu pudesse avaliar e emitisse a minha opinião. Então, esse colega que atendeu, ou essa colega, ela fez uma radiografia, fez tudo certo, né? Avaliou clinicamente e fez ali uma radiografia e fez a exodontia dos dentes, do dente 21, do 51 e do 61. Perfeito até aí. Mas o que o profissional comentou foi o que nos deixou preocupados. O pai relata que o profissional fez anestesia, enfim, mas a criança estava com muita dificuldade no controle desse comportamento. Então ele fez as extrações e comenta com o pai de que, olha, a criança está muito cansada, nós percebemos aqui na imagem aqui desses dentes que eles tiveram uma fratura. E essa fratura, precisamos depois tirar esses pedaços que ficaram, né? Isso o relato do pai dizendo o que o dentista tinha dito. E que, como a criança estava muito cansada, o certo seria tirar naquele momento, mas como a criança estava muito cansada, preferiria voltar no dia seguinte para anestesiar e fazer a remoção dessas raízes que ficaram. Enfim, o pai relata no áudio. Numa situação, né, que a gente percebe que radiograficamente a ausência de remanescente dentário, né, radicular, nós percebemos uma criança aqui com 4 anos e pouco, né, onde que realmente o processo de risólise ele é esperado, ele é fisiológico. Então, essa fala do profissional nos preocupa. Por quê? Porque mostra um desconhecimento sobre, né, a fisiologia, sobre a condição do desenvolvimento dentário e o risco de colocar essa criança com uma sequela, né, provavelmente irreversível, se ele tenta remover algum resto de raiz que não existe ali. Enfim, esse é um exemplo, né, de que muitas vezes o profissional ele não está
preparado, né, para lidar com a situação e pode gerar uma iatrogenia, né? Então, esse é um relato que nos chama muita atenção sobre a importância, né, de estarmos preparados para o atendimento. Bem, aqui um outro trabalho nós apresentamos num congresso da IADT, em Istambul, acho que foi em 2014, nós apresentamos aí um resultado de uma pesquisa realizada com dentistas, especialistas em odontopediatria. Então, naquela época, nós aplicamos um questionário para avaliar o nível de conhecimento, né, desses profissionais em relação aos guidelines produzidos pela IADT. Enfim, o resultado mostrou, né, evidenciou ali um conhecimento limitado sobre esses protocolos, nos casos de tratamento dos traumatismos dentários, especificamente nos dentes tecidos. Então, a gente percebe que mesmo com o especialista, né, no caso do especialista, nós temos ainda limitações no conhecimento de como conduzir os casos de traumatismos. Essa situação também se evidencia. Young e colaboradores, em 2019, né, também numa revisão, evidencia a deficiência geral do conhecimento e confiança dos médicos no manuseio dos traumatismos dentários. Então, nos hospitais, onde que é muito comum os pacientes chegarem, né, para o primeiro atendimento, os casos de trauma, eles vão se deparar com o médico. Muitas vezes não há o profissional dentista e o médico ele tem uma dificuldade, né, de conhecimento, a limitação e segurança em relação à condução, né, desses traumatismos. O conhecimento, né, nesse trabalho também evidenciou que o conhecimento e o entendimento para a classificação dos traumatismos, usando a mesma nomenclatura comumente usada, né, que nós dentistas usamos, permitiria aos médicos, né, uma comunicação muito melhor com os dentistas. Então, a gente vai ver isso aí mais à frente, que é uma situação realmente que complica um pouquinho a linguagem do médico e a linguagem do dentista. Então, essa condição, então, por parte desse conhecimento, né, especificamente médico em relação aos traumas, é um limitador e essa relação também, essa comunicação também é dificultada. Aqui, Glendor, em 2009, ele ressalta, né, que o leigo apresenta grande interesse em ajudar, né, porém, sem disposição de agir nos casos das avulsões dos dentes permanentes. Então, é uma situação que evidencia que o professor, o pai, né, os pais, o cuidador, ele muitas vezes ele gostaria de ajudar, mas ele não tem a iniciativa, porque talvez pelo desconhecimento, pela falta de conhecimento a respeito do tema, né? Então, isso sugere-se que há uma falta de conhecimento em relação a como fazer. Bem, aqui nós temos alguns textos interessantes. Esse é do nosso último protocolo, nosso guideline, né, de agora de 2020, onde foi ressaltado que as crianças com trauma dental procuram por serviços médicos, odontológicos, clínicas privadas, públicas, né, consultórios privados ou públicos, hospitais, postos de saúde, farmácias, inclusive farmácias. Já pensaram sobre isso? Que os profissionais, todos esses profissionais que estão envolvidos, né, nesses locais, deveriam ter conhecimento e habilidade e treinamento adequado para lidar com os traumatismos, uma vez que eles são chamados, uma vez que eles são procurados sobre o que fazer. Peter Day também, colaboradores, eles consideram que, se possível, os cuidados de urgência e acompanhamento devem ser prestados por uma equipe com experiência e conhecimento no manejo dos traumatismos, né, principalmente em crianças. E agora, Levin Zadig, em 2012, ele também tem uma consideração que a educação e treinamento dos outros profissionais de saúde, ou seja, médicos, enfermeiros, socorristas, brigadistas, né, farmacêuticos, enfim, todos esses profissionais de saúde, eles, e inclusive dos leigos, né, e cuidadores,
eles são de responsabilidade do profissional dentista. Então, nós, os dentistas e nós e a sua equipe, eles precisam multiplicar esses conhecimentos. Eles precisam informar sobre o que fazer, quais os primeiros cuidados, quais os primeiros socorros diante dos traumatismos dentários. Então, nós somos multiplicadores. Bem, então o primeiro desafio, como a gente viu, conhecimento. E a gente precisa trabalhar nesse quesito. Enfim, nosso segundo desafio é a nomenclatura e classificação. Como a gente já viu antes, essa questão da comunicação entre médico e dentista vai se evidenciar aqui agora. A nomenclatura significa quando uma determinada doença apresenta sinais e sintomas, bem como alterações patológicas específicas, recebendo o mesmo nome, o mesmo rótulo, que a gente chama de diagnóstico. Já a classificação seria um grupo de doenças com características comuns que serve basicamente para finalidades estatísticas quanto à distribuição da doença na população. Então, aqui, Bastones, em 2020, então temos aí bastante tempo, uns 20 anos aí se passaram, ele disse que é difícil comparar e somar dados de diferentes estudos de trauma, devido às diferenças nas classificações. Então, ainda existem hoje há uma tendência à utilização dos trabalhos da classificação de Andreasen, mas ainda, por exemplo, ele ressaltava nessa época, a classificação de Andreasen, percebam que essa primeira coluna, a maior, onde ela é mais completa, e ela é mais completa há muitos anos, mais de 20 anos. E aqui nós temos uma classificação da Organização Mundial de Saúde, nós temos uma classificação de Garcia-Godoy, temos uma classificação de Ellis. Então, essas classificações, essas separações, a gente percebe que a de Andreasen ela é muito mais completa. Então, essa é uma situação que dificulta, em função dessas diferenças que aparecem. Enfim, vamos lá, seguindo. Aqui, nós vamos falar agora sobre essa classificação de traumatismos da Organização Mundial de Saúde, de Andreasen, e a sua correlação ao CID, que é fornecido pela Organização Mundial de Saúde, que é o Código de Doenças Internacionais. Então, aqui nós percebemos 4 grupos, que são o grupo dos traumas do tecido periodontal, nós temos o trauma dos tecidos dentários e a polpa, temos o grupo do trauma dos tecidos ósseos de suporte e trauma da gengiva e mucosa oral. Aqui no primeiro, a gente percebe que esse corresponde a traumas dentários e polpa. Nós percebemos aqui a classificação de Andreasen, que vem trinca de esmalte, fratura de esmalte dentina, fratura coronária complicada, fratura coronarradicular não complicada. Quando a gente fala o termo complicada, é quando tem envolvimento da polpa. Então, a fratura coronarradicular não complicada, ou seja, não houve envolvimento da polpa, fratura coronária complicada e a fratura radicular. E vocês percebam que no CID-10, ainda que é vigente, ele deve mudar agora para o CID-11, nós percebemos aqui que o CID, o código CID, fratura de dente, ele é comum para todos. Então, quando o médico recebe o paciente e ele precisa emitir o seu CID, ele vai colocar um CID que é comum, que é o CID S02.5, e que pode ser uma trinca de esmalte ou ele pode ser uma fratura radicular. E isso muda completamente o cenário. Então, essa é uma grande dificuldade nessa comunicação entre as áreas da odontologia e da medicina. Então, aqui nós temos os desenhos esquemáticos da trinca de esmalte. Então, primeiro, a fratura de esmalte dentina e a fratura de esmalte dentina envolvendo a polpa, também chamado fratura complicada. Nós temos agora, aqui ainda continuando, as fraturas envolvendo tecidos dentários e polpa, a fratura coronarradicular complicada e a fratura radicular. Agora vamos para o grupo do trauma dos tecidos periodontais. Então nós temos aqui as concussões, subluxações, luxações extrusivas, luxação lateral, luxação intrusiva e avulsão. Percebamos aqui também que o CID, o Código Internacional de Doenças, ele é o mesmo para todos os tipos de trauma do ligamento periodontal.
Então, isso também, né, evidencia uma falta de correlação, então, do que o médico fala e do que o dentista também fala. E a gente percebe graus, né, de complexidade. Então, estou falando aqui de uma concussão mais leve de todos, sendo o mesmo CID de uma avulsão, que é um trauma com a perda dentária. Ok? Então, aqui são os 6 tipos dos traumas do tecido periodontal. Então, exemplificado a concussão, subluxação, luxação extrusiva, luxação lateral, intrusiva e a avulsão. Traumas dos ossos, traumas dos tecidos ósseos, né? Perdão. Nós temos aqui, as fraturas, que, né, são as fraturas cominutivas da maxila e mandíbula. Nós temos fraturas da parede alveolar, maxila e mandíbula. Temos fraturas do processo alveolar, maxila e mandíbula, e fraturas da maxila e mandíbula. A gente percebe aqui que há uma diferenciação nos casos de fratura, né, da maxila e mandíbula, com CIDs diferentes, entretanto, os demais são todos iguais. Ok? Nós temos aí, né, para exemplificar, a fratura cominutiva, muito comum nos casos de intrusão, então há um esmagamento desse tecido ósseo. Nós temos aqui as fraturas da parede do alvéolo. Desculpem, então a gente tem aqui uma situação onde que está exemplificado aqui nesse número B. Então a gente a mais comum dessas fraturas, né, que é a fratura das luxações laterais, principalmente. Aqui nós temos a fratura do processo alveolar como um todo, quando ela envolve o dente ou não, na letra C e D. E as fraturas da maxila ou mandíbula, né? Também aqui a letra E e F, aonde nós podemos ter o envolvimento dentário ou não. Ok? E agora, por último, trauma dos tecidos moles. Nós temos aqui as lacerações de gengiva ou mucosa oral, as contusões da gengiva ou mucosa oral e as abrasões da gengiva ou mucosa oral. Nós temos aqui uma nomenclatura um pouco diferente, entretanto, os CIDs eles são adequados, né? Porque ele tem aqui uma diferenciação para lacerações e contusões e abrasões. Então, a gente percebe aqui que há uma dificuldade também, né? uma coincidência nos casos de contusão e abrasão, que é o mesmo CID. Pois bem, então a gente percebeu que essa condição, elas são possíveis, né? São confundíveis, né? A gente vai ter dificuldade se a gente pegar uma anotação médica para poder identificar o que aconteceu. Então, aqui nós temos um exemplo de uma laceração, onde há ruptura aqui do tecido. Nós temos aqui uma contusão, muitas vezes o esmagamento, e aqui uma região onde perdeu a superfície, né, da mucosa, superficial da mucosa, que exemplifica uma abrasão. Bem, finalizamos, mostramos que há uma dificuldade, né? Tá bem evidenciada essa comunicação entre médicos, serviço médicos e odontológico, quando se fala em relação à nomenclatura, né? E à classificação, naturalmente. Aqui nós vamos agora para a terceira situação, né? Que é limitante para os atendimentos dos traumatismos dentários, que são os atendimentos de urgência. Então, nós temos aqui o acesso aos serviços de urgência, eles são limitados. E a capacitação dos profissionais para esse atendimento também, eles se mostram limitados. Então, aqui nós vamos ter uma amostra do que seria, né, um pouquinho do nosso serviço, que é o serviço do Pediatras 24 horas. Nós simulamos aqui um atendimento para que vocês tenham um pouco a noção, né, do que é um atendimento por telefone. Oi, boa noite. A minha filha, ela caiu, ela que estava no patinete caiu, bateu a boca. E eu peguei seu telefone num grupo de mães. O senhor atende agora? Sim, eu mando 24 horas. Ela tem 8 anos. Sim. Essa condição, né, por trás a gente escuta um choro da criança, a mãe ansiosa, o dentista, muitas vezes ele também pego assim meio de surpresa, né? Então cada caso é um caso novo, apesar de a gente estar de plantão, a gente sempre, né, se
se assusta ali com aquela chamada e vai tentando identificar o que aconteceu. Então, a condição emocional relacionada com isso aqui, nós vamos ver mais adiante, ela é complexa, mas a ideia é, nós precisamos de um pronto atendimento. Então, aqui a gente está vendo que, exemplificando que as chamadas, a demanda, ela existe, né? Então, e vai acontecer nos finais de semana, vai acontecer no feriado, vai acontecer fora do horário do comercial, né? E a gente vai ter essa demanda, vai ter essa chamada. Então, Zersin Cioglu e colaboradores, né, um trabalho turco, eles, nesse trabalho que eles desenvolveram, eles perceberam que o acesso aos serviços de urgência odontológico foi bastante inadequado. Que havia uma necessidade de aumentar a distribuição de centros de atendimento odontológico, onde existissem dentistas habilitados, né, capacitados nesse atendimento. A remuneração fosse baseada, né, no desempenho, também a questão da remuneração sempre aparece, e a importância da cooperação entre as instituições médicas e odontológicas. Mais uma vez, evidencia essa dificuldade, né, de integração médico-odontológica e ressaltando essa importância. Esse trabalho também é muito interessante, ele é um trabalho, né, de Alnagar e Anderson, 2015, foi feito em 42 países em todo o mundo, e o resultado foi muito interessante. Eles fizeram uma pesquisa sobre os serviços de urgência desses países, urgência para o atendimento de traumatismos. Então, eles concluíram que existem limitações na disponibilidade e competência no atendimento das urgências, especialmente fora do horário comercial. E o curioso disso foi que esse resultado foi comum a países desenvolvidos ou não, né? Então, essa é uma situação comum a todos os países que tem um horário, né, que é horário fora do expediente, que você vai ter uma diminuição na procura e, naturalmente, as ofertas de serviço vão cair muito. E quando cai, você também acaba tendo os poucos serviços que vão oferecer o atendimento, também o profissional com habilitação, com essa capacitação também, às vezes não está disponível. Então, esse é um problema mundial, né, o acesso a esses serviços de urgência e com profissionais competentes. Nesse trabalho que a gente apresentou em 2010, foi no Congresso do Rio de Janeiro, né, da IADT, nós levamos um trabalho para poder participar e, né, nesse trabalho a gente trouxe um pouco da nossa casuística dos atendimentos em dentes decíduos. Então, a gente teve uma amostra, na época, de em torno de 300 e poucos, 200 e poucas crianças, quase 300, e a gente identificou que a prevalência e a gravidade era muito semelhante do que era apresentado na literatura, né, para crianças com menos de 7 anos, relacionadas aos dentes decíduos. E que um dado interessante, né, a gente fez uma identificação de que o tempo decorrido até o primeiro exame, né, ou seja, do acidente até o primeiro exame, era crucial para o diagnóstico precoce, preciso das subluxações. Então, a subluxação é um tipo de trauma muito comum, é o trauma mais prevalente no nosso serviço, e que, se ele não for feito nas primeiras horas, né, do traumatismo, costuma passar desapercebido, né? Então, é muito importante a questão do tempo relacionado ao diagnóstico adequado, no caso específico das subluxações. Bem, falamos então que os serviços, né, também são importantes. É importante a questão do tempo, então por isso a importância de uns serviços de urgência 24 horas. E isso é um problema mundial. Outro desafio, né, que é agora a questão do comportamento do paciente, família e equipe. Então, nós temos aí, em relação aos pais, em relação aos pacientes, em relação aos pacientes com necessidades especiais, né, em um grupo específico, e o comportamento da equipe odontológica também, ele tem impacto, né, nesses atendimentos, nas limitações. Então, aqui nós temos alguns trabalhos que ressaltam a dificuldade que é, né, do atendimento infantil, com as suas limitações. Então,
Nós temos aí o protocolo, o penúltimo protocolo, né, um outro artigo de 2011, falando sobre, né, a arte, né, e a ciência no manejo aí dos traumatismos dentários em crianças, enfim, todos ressaltando essa dificuldade em relação ao comportamento. E mas por que, além disso, o que está conectado aos traumatismos dentários? Peter Day e colaboradores, né, nesse novo deadline, ele afirma o seguinte, que o gerenciamento dos traumatismos em crianças ele é angustiante, né, tanto para a criança como para os pais. E também pode ser um grande desafio para as equipes odontológicas, né, não só para o dentista, mas toda a equipe envolvida. E que é essencial minimizar, né, a ansiedade da criança e dos pais ou de outro cuidador durante a visita inicial. Muito comum que as crianças pequenas, a primeira visita, o primeiro contato deles com a odontologia seja no atendimento de urgência. Então, isso complica muito, né, para o profissional que está realizando. Então, a criança já está machucada, já está sensibilizada e ela vai para um desconhecido, vai para uma situação completamente nova. E a gente precisa muito estar preparado para isso. A relação entre, né, as necessidades especiais e traumatismos foram identificadas nessa revisão sistemática com meta-análise, que identificaram, né, que pessoas com necessidades especiais, de forma geral, tiveram uma chance maior de traumatismos dentários. Entretanto, as pessoas com TDAH e paralisia cerebral tiveram uma chance ainda maior, né, de terem traumatismos dentários. Então, evidencia aí um cuidado necessário em relação aos pacientes portadores de necessidades especiais. Bem, e essa tríade, né, emocional, né, não é só o paciente, não são só os pais, familiares, e não é só o dentista, né? Então, esse conjunto, essa miscelânea aí que precisa ser cuidada, precisa estar preparada para que a gente possa ter um sucesso, né, do ponto de vista emocional nos atendimentos dos traumas. Muito bem. Passamos para o desafio número 5, né? Nós temos aí que são os exames complementares. Será que os exames complementares eles são um desafio? Vamos ver se poderia ser. Há limitações no acesso aos serviços de exames complementares. Então, essa é uma condição real. E a gente evidencia isso num trabalho de Lira Júnior, de 2012, onde ele fez um levantamento, né, dos equipamentos odontológicos no Brasil. Trabalho muito bem conduzido. Então, ele identificou que existiam no Brasil, em 2012, aproximadamente 34 mil equipamentos de raio-x, né, que estavam em uso. 83% pertenciam à esfera privada. Então, é um dado muito significativo. 47, quase 48% das cidades brasileiras possuíam um aparelho de raio-x. Então, ou seja, menos da metade das cidades brasileiras tinham um aparelho de raio-x. E apenas 35,6% das cidades brasileiras possuem raio-x no serviço público. Então, isso é um dado muito importante, porque o traumatismo dentário, ele depende, né, o padrão ouro do diagnóstico do traumatismo é clínico radiográfico. Então, quando a gente não tem o acesso ao exame radiográfico, nós temos uma possibilidade de falha grande, importante, né? Então, essa é uma situação que chama a atenção, que é essa pouca, né, disponibilidade de serviços para exames complementares, especialmente a radiografia. Outro dado importante, nós temos aqui, num outro trabalho, agora já publicado, né, em 2019, de Chinese e colaboradores, eles fizeram um levantamento no sul do país, no serviço, né, no SUS, na região sul, nos dados de 2016. Então, eles identificaram que 60% dos municípios ainda não possuem equipamento radiográfico odontológico. Uma informação também muito importante, né? Também é muito próximo daquilo que a gente já tinha visto em 2012, ou seja, não mudou o cenário na região sul. E 52% dos municípios com equipamento radiográfico, ou seja, os que tinham equipamento radiográfico,
né, 52% deles não tinham realizado nenhum exame radiográfico em 2016. Então, essa condição evidencia que poucas cidades dispõem do equipamento. E quando dispõem, né, quase metade ainda não faz os exames adequados. Será que, né, como a gente viu, numa incidência de 2,82% de traumatismos, né, ao ano, não haveria necessidade de fazer uma radiografia nessa população, desse estudo? Então, isso chama muita atenção de que algo está acontecendo e precisa ser identificado, né? Além da falta do equipamento, uma postura em relação à realização dos exames. Bem, aqui nós temos o sexto desafio, né? Está relacionado aí a uma percepção particularmente nossa na clínica, que são relacionadas às maloclusões, aos estágios de risogênese e risólise, né? Que muitas vezes eles limitam a nossa percepção em relação ao diagnóstico. Então, nós temos aqui, nós temos aqui dificuldade de diagnóstico e tratamento em função das maloclusões e estágios do desenvolvimento dentário, né? Então, nós vamos apresentar aqui um caso onde que nós temos, desculpem, ok. Então, nós temos aqui uma criança que teve um trauma e que nos chamou a atenção, porque o dente 11 ele estava erupcionado e o dente 21 ele não estava erupcionado. Então, pensamos inicialmente em uma condição de intrusão. Então, essa situação, essa imagem clínica, né, nos chamou a atenção, mas logo, ao perguntarmos para a família sobre o que tinha acontecido, a mãe relatou que esse dente ainda não tinha erupcionado. Então, o que nos deixou mais tranquilos, teve ali um trauma de tecido mole, porém, a princípio, sem envolvimento dentário. Então, é uma situação que dificulta o diagnóstico. Nós também identificamos um caso, uma criança que chega para o atendimento e nós percebemos um deslocamento dos dentes, eles não estão alinhados, né? Logo, leva a pensar numa luxação lateral. E então, quando a gente recorre à família, né, sobre o posicionamento dos dentes, é relatado que a criança, ele já tinha, os dentinhos eram deslocados, já era um pouco para trás, o dente 61. Então, essa situação nos, né, tranquiliza e ele também relata que também o dente, essa fratura no dente 61, também já existia, né, de casos anteriores. Ou seja, então, essa condição do mau posicionamento dos dentes, ela interfere bastante. E nós temos ainda situações onde que o dente ele está com risólise avançada, né? Então, um melhor cenário. Então, você já tinha uma risólise avançada, já está próximo da troca no dente descido, por volta aí dos 6 anos de idade, 6,5, e aí você tem ali um trauma que, às vezes, você é confundido, né, pela mobilidade do dente. Então, esse dente ele já tinha uma mobilidade fisiológica que muitas vezes dificulta um pouco o nosso diagnóstico em relação ao traumatismo. Bem, chegamos ao nosso sétimo desafio, que são os politraumatismos dentários. O que é um politraumatismo dentário? Então, nós podemos considerar aí traumatismos, né, mais de um traumatismo, mas em momentos diferentes. Então, teve um trauma, como a gente ilustrou a criança que tinha uma fratura, né, no dente 61, e depois teve um outro trauma. Então, esses traumatismos recorrentes e também as lesões conjuntas, combinadas, lesões combinadas, né, que a gente também chama de politraumatismos dentários. Então, aqui nós temos em traumas recorrentes, onde a criança perdeu um incisivo 61, e agora ele teve outro trauma 3 meses depois, onde ele teve subluxações nos dentes 51 e 52, além do trauma tecido mole. Então, essas situações elas dificultam, né, porque muitas vezes o achado radiográfico que a gente tem, ele não é compatível com aquele trauma. Ele
é um indicador de traumas anteriores. Então, às vezes mascara, dificulta a gente entender o que aconteceu naquele momento, pois temos alterações de de outras situações. Mas os traumatismos podem ser ainda mais desafiadores. Então, essa condição, ela é dramática, né? E a gente mostra que as lesões combinadas, né, ou lesões múltiplas ou politraumatismos, quando a gente tem uma associação de traumatismos dentários. Então, essa é uma das situações onde que a gente tem um desafio maior, porque a gente precisa avaliar individualmente. Às vezes, um dente, ele tem muitos tipos de trauma associados, né? A gente evidencia aqui esse central, o dente o 21, que tem uma extrusão, sugerindo uma extrusão, sugerindo uma trinca de esmalte, sugerindo uma fratura de esmalte dentina envolvendo a pulpa. Nós temos aqui uma fratura no dente 11, onde nós temos aqui a intrusão, uma imagem sugestiva, uma fratura de esmalte dentina e uma fratura de esmalte, né? Então, essas lesões combinadas, elas podem gerar dúvidas, podem gerar dificuldades na hora do diagnóstico e, naturalmente, no tratamento. Então, Peter Day também, né, e colaboradores em 2020, que é os autores do nosso guideline atual, da IADT, eles consideram que as estratégias de gerenciamento dos traumatismos dentários podem mudar quando vários dentes são envolvidos ao mesmo tempo, né? Isso gera um desafio. Então, aqui um exemplo, né, de uma criança que teve uma luxação lateral no dente 11, nós tivemos subluxações nos dentes vizinhos, né, no 21 e no 12. Nós tivemos uma fratura de esmalte dentina no dente 11. Tivemos lacerações do tecido mole, enfim, é uma condição que a gente se pergunta, né, por onde nós vamos começar. Então, a ideia é criarmos, né, algumas condições, algumas metodologias. Nós estamos trabalhando nisso já há alguns anos, para criar essa metodologia que ajude a conduzir, né, organizar de forma tranquila os traumatismos dentários dentro, né, dos seus limites, de forma mais organizada possível e com segurança para os profissionais e pacientes. E para isso, eu preparei um curso super prático, direcionado para dentistas que querem se aperfeiçoar no atendimento dos traumas dentais. O Workflow das Urgências em Traumatismos Dentários. Um curso online em 5 módulos e 57 aulas, onde você irá aprender como conduzir os atendimentos e tratamentos dos casos mais simples aos mais complexos dos traumatismos dentários. No primeiro módulo, você aprenderá como realizar um correto diagnóstico, compreendendo detalhes importantes dessa fase. O conforto e a diminuição do sofrimento do paciente serão apresentados no segundo módulo, chamados de controle da dor. No terceiro módulo, abordaremos os procedimentos cirúrgicos, evidenciaremos a importância na sequência adequada desse tratamento e os seus cuidados. No quarto módulo, abordaremos quando e como realizar contenções e terapias pulpares. No último e quinto módulo, abordaremos as técnicas de restauração e colagem de fragmentos dentários, a importância do ajuste oclusal, as prescrições medicamentosas indicadas e os cuidados pós-atendimento. Esse curso não está com inscrições abertas, mas, se você tem interesse em entrar para a próxima turma, logo abaixo desse vídeo tem um botão para a nossa lista de espera. Clicando nele, você deixa os seus dados de contato para ser avisados com prioridade assim que as inscrições forem abertas. Abraços e até breve.